tudo bem com vocês? Na aula de matemática de hoje, nós vamos trabalhar com os números inteiros, só que dentro de expressões numéricas. Então, só para relembrar, vocês estudaram expressões numéricas no ano passado, lá no primeiro bimestre. Então, expressões numéricas são expressões que envolvem os números e as operações básicas, adição, multiplicação, divisão, subtração, pode ter alguns símbolos presentes na expressão numérica. Parênteses, colchetes e até mesmo chaves, tá? E seguem ordens para resolver, né, pessoal? Então, primeiro eu resolvo o que está dentro do parênteses, depois eu resolvo o que está dentro do colchete, depois o que está dentro da chave e depois o que está fora desses sinais, desses símbolos. Só que nas operações, não sei se vocês lembram, espero que sim, nós seguimos uma ordem. Então, primeiro parênteses, colchete, chave. Só que agora nas operações, primeiro eu resolvo multiplicação e divisão. Só que, dentre essas duas, eu resolvo a que aparecer primeiro, olhando a expressão da esquerda para a direita. Depois de eu resolver todas as multiplicações e divisões, eu resolvo adição e subtração. Só que qual delas eu resolvo primeiro? Eu olho quem apareceu primeiro da esquerda para a direita, certo? Só que se tiver parênteses, eu resolvo o que está dentro do parênteses, seguindo a ordem. Primeiro, multiplicação e divisão, quem apareceu primeiro, olhando da esquerda para a direita. E depois, adição e subtração. Vamos no exemplo aqui, pessoal. Ó, tá falando aqui. Primeiro, que estão dentro do parênteses. Depois, colchetes, depois chave. Foi dado um exemplo aqui. Tem parênteses, não tem? Olha ali, ó, o 4 e o 2. Então, quem eu não mexi foi copiado. Então, olha ali, copiou. 10 menos chave menos 5 menos colchete mais 1. Mais. Então, o que estava dentro do parênteses? Menos 4 e mais 2. Foi resolvido isso primeiro. O que eu tenho ali? Continha de menos e mais. Eu estou somando o número negativo com o número positivo. Então, posso pensar aqui em dinheiro, posso pensar nas regrinhas. Qual número tem o maior módulo aqui? O 4. Qual que é o sinal dele? Negativo. Então, aqui vai ser negativo. Como os sinais são diferentes, eu tenho que fazer, então, um menos o outro. 4 menos 2, 2. Então, olha ali, resolveu o que estava dentro do parênteses. Menos 2. Depois, pessoal, ficou assim, mais o menos 2 entre parênteses, tá? O que está acontecendo ali? Nós não falamos de regrinha de sinal, para não confundir a ideia de simétrico. Mas, por exemplo, nós temos uma regrinha de sinal. Quando os sinais são iguais, positivo, positivo, negativo, negativo, fica positiva a regrinha de sinal. E quando eles forem diferentes, positivo com negativo, negativo com positivo, vai ficar negativo. Então, como que eu posso pensar? Eu tenho dois números positivos. No caso aqui, só quando eu tenho aqui essa regrinha de sinal, só os sinais. Então, positivo com positivo, continua positivo. Negativo com negativo, eu quero o oposto, o simétrico do negativo. Fica positivo. O que eu posso pensar aqui negativo com positivo? Eu quero o oposto do positivo, que no caso é o negativo.
E aqui, o que está acontecendo? Por exemplo, eu estou somando uma dívida, então eu continuo devendo. Tá? Então, o que aconteceu ali? Era mais com menos 2. Quer dizer o quê? Que eu ganhei uma dívida. São sinais diferentes, vai ficar negativo. Então, ficou ali menos 2. Então, eu estou nessa linha aqui, ó. Certo? Agora, eu vou resolver o que está dentro do colchete. O que está dentro do colchete? 1 menos 2 mais 6, tá? Então, vou resolver essa primeira parte. Eu tenho 1, né? Não tem sinal, é positivo, tá bom? Quem que tem o módulo maior, o 1 ou o 2? O 2, então qual que é o sinal do 2? Negativo. Então, eu tenho 1, gasto 2. Ou eu gasto 2, pago 1, sobra 1. Fico devendo 1. Então, viu o sinal do módulo maior? E se eu fizesse 2 menos 1, dá 1. Só que agora, quem que tem o módulo maior? O 1 ou o 6? O 6. Qual que é o sinal dele? Positivo. Para saber quanto ficou, então, eu faço 6 menos 1, 5. Eu poderia pensar, eu tenho 6 reais, eu gasto 1, sobra 5 reais, tá? Tem essas maneiras para resolver. Então, ali ficou mais 5, olha aqui. Daí ficou ali, ó, menos 5, menos mais 5. Lembra a ideia aqui? O simétrico de mais 5 ou o oposto de mais 5, menos 5. Daí ficou entre as chaves ali. Menos 5 e menos 5. Os dois são negativos. Mantém o sinal e eu junto, né? 5 mais 5, 10. Então, ficou menos 10. Lá na última linha agora, eu tinha 10 ali fora, menos. O que eu resolvi aqui dentro da chave deu menos 10. O simétrico de menos 10, oposto de menos 10, 10 positivo. Ou na regrinha de sinal que eu comentei, menos com menos é mais, porque são sinais iguais. Então, eu tenho 10. Com mais 10, eu fico com 20, tá? Pessoal, nessa aula só vão ser expressões numéricas. Então, tem uma página aqui da letra A até H para vocês resolverem. É para vocês irem fazendo, perguntando para mim, tá? Eu vou fazer mais uma, tá bom? Calma aí. Eu vou fazer a letra A, pessoal. Então, se eu olhar aqui, tem parênteses aqui e aqui. Quem eu não vou mexer, eu vou copiar. Então, menos 28 mais. Eu vou resolver o que está dentro desse parênteses aqui, tá? Vou fazer a continha aqui embaixo e daí eu vou apagando. Menos 5 e mais 7 dentro desse parênteses. Qual número tem o módulo maior? O 7, então vai ser positivo. O que eu faço? 7 menos 5, 2. Então, resolvendo ali, ficou mais 2. Vou copiar aqui menos, colchete, menos. Tem um outro parênteses ali, que é 6 menos o 12. Não tem sinal, é positivo. Qual que tem o módulo maior? O 12. 12 é maior que 6, então o sinal dele é negativo, então vai dar negativo essa continha. O que eu faço agora? Como são diferentes, 12 menos 6 vai dar 6. Então, menos 6. Copio o restante aqui, mais 4. Eu vou pausar para apagar e já volto. Continuando então, pessoal, agora aqui eu vou ter a regrinha de sinal, ó. Mais com mais. Então, sinais iguais,
vai ficar positivo. É mais e mais são iguais? Então fica positivo. Copio. Olha aqui. Menos e menos são iguais, não são? Então, positivo. Ou eu poderia pensar aqui, qual que é o oposto de menos 6? Mais 6, tá bom? O que eu vou resolver agora, pessoal? O que está dentro do colchetes. Se eu olhar aqui, dois valores positivos. Então, mantenho o sinal e eu junto esses valores. 6 com mais 4, 10. Vou copiar aqui quem eu não mexi. É desse jeito que faz, tá, pessoal? Agora aqui eu tenho que fazer essa regrinha de sinal. O oposto de mais 10, o simétrico de mais 10, menos 10. Ou sinais diferentes, menos com mais, menos. Sinais diferentes fica negativo. Aqui então eu fiquei com menos 28, mais 2, menos 10. Vou resolver primeiro essa parte aqui. Eu devo 28, pago 2. Qual que tem o módulo maior? O negativo, 28, vai ficar menos. Se eu fizer 28 menos 2, vai dar 26, tá? Agora, o que aconteceu? Os dois são negativos, mantém o sinal, né? E eu junto esses valores. 26 com 10, 36. Então, resolvendo a expressão numérica, o valor final é de menos 36. Pessoal, vocês vão fazendo com bastante atenção, seguindo as ordens, tá? Primeiro parênteses, depois colchete e depois chave, depois quem está sobrando. Usando a ideia, se os sinais são os dois negativos, eu mantenho o sinal e eu junto. Se os dois são positivos, eu mantenho o sinal e junto. Se um é positivo, o outro é negativo, eu olho quem tem o módulo maior e fica o sinal do maior. E daí eu faço a continha de menos entre os valores. E se tiver dessa maneira assim, por exemplo, tá? Independente do símbolo que estiver aqui, se for sinais iguais, negativo com negativo vai ficar positivo, positivo com positivo são iguais, vai ficar positivo. E se for positivo com negativo ou negativo com positivo, por serem diferentes, fica negativo a regrinha de sinal, tá? Regra de sinal a gente só faz quando é um sinal em relação ao outro, tá? Não quando tem números. No caso aqui na adição e na subtração. Então aqui posso pensar também negativo com negativo positivo ou o simétrico de negativo positivo. Positivo com negativo, negativo com positivo, por serem diferentes fica negativo. Ganhei uma dívida ou oposto de positivo, simétrico de positivo, negativo. Aqui positivo com positivo, eu ganhei um valor. Ganhei um valor positivo, fica positivo, tá? Pessoal, dúvidas podem ir perguntando, às vezes é uma coisa nova, né? Mas na prática, resolvendo, a gente consegue entender. A gente vai trabalhar muito com números positivos e negativos mais pra frente. A ideia de regrinha de sinal, tá bom? Abraço, pessoal!